foi um período cultural que aconteceu na França, né, na Europa como um todo, entre os séculos XIV e XVI, que marcou a transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, não é? Então foi um período muito importante de revigoramento cultural e intelectual na Europa, marcado, né, por esse redescobrimento e inspiração nas artes, nas ciências, na filosofia da antiguidade clássica, não é? Então, originalmente, os poemas de cordel, né, eram vendidos em feiras, onde ficavam à mostra da população, não é, pendurados em cordas ou barbantes, não é, para serem vendidos. Por isso, o nome cordel. Muito bem. Certo? A origem é essa daí. E os locais onde o cordel tem maior, né, destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte. Por isso que, por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados do país. Sabe o que é que Cascudo diz? Cascudo, que vocês devem ter ouvido falar, né? Que um historiador, né? Uma pessoa muito famosa, né? Lá de Natal, o mestre Cascudo, ele diz que no Nordeste, pelas condições sociais e culturais peculiares, foi possível o surgimento, não é, da literatura de cordel devido a alguns elementos da sua formação social. Aí ele coloca a organização da sociedade patriarcal, que eu acredito que vocês saibam o que é o patriarcado, né? Que é aquele sistema em que os homens possuem as melhores oportunidades e benefícios da sociedade, enquanto que as mulheres e grupos marginalizados, não é, além de não receber os mesmos direitos, também precisam cumprir com uma série de obrigações. Resumindo, o patriarcado, então, é um sistema social baseado em cultura, estrutura e relações que favorecem os homens, né? Muito mais em relação do que nós mulheres, né? Lamentavelmente, mas isso acontece. Hoje mesmo, né? Apesar de todos os avanços conquistados, mas nós mulheres ainda sofremos, né? Com, por exemplo, o número, né, horrível dos feminicídios, que são assustadores, não é? Mas nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, não é? Que veio para nos garantir muitos direitos. Inclusive, eu tenho, está lá na livraria, não é? Para vocês conhecerem, né? A Lei Maria da Penha, que nos protege, né? E nos favorece em termos de proteção contra a violência doméstica, né? Que acontece próximo da gente, né? Com as pessoas que estão próximas da gente, seja o marido, seja o companheiro, certo? E além disso, da questão do patriarcado, Cascudo coloca também as manifestações messiânicas, né? Onde ele destaca a Guerra dos Canudos, o Contestado, a sedição do Juazeiro, que sedição, vocês sabem que quer dizer revolta, né? Quer dizer motim, quer dizer rebelião, quer dizer perturbação da ordem pública. E isso aconteceu lá no Juazeiro, num tempo bem conturbado. Inclusive vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas Padre Cícero foi eleito, né, vice-governador. Por conta disso, ele foi excomungado da Igreja Católica, não é? Então, nesse contexto aí, Cascudo diz que o cordel, então, surge, né? E não é difícil para essa literatura se introduzir nesse ambiente, né? Em meio da comunicação,
do elemento divulgador dos fatos, né? Que servia como jornal, né? Porque a literatura de cordel servia como jornal, né? Informando, né? Falando de família, dos casos, né? Das façanhas dos cangaceiros, né? Dos raptos de moças, dos crimes, dos estragos das secas. Então tudo isso era temas que os cantadores, né, que a literatura de cordel fazia, né, utilizar. E vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer agora, mas eu sei que vocês sabem também, porque isso é comum, que atualmente o cordel é considerado patrimônio imaterial, cultural imaterial do Brasil pelo IPHAN. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não é? E em 2021, o governo do Estado, por meio da lei 10.950, ele instituiu as diretrizes de incentivo e fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Norte. Então é lei se trabalhar o cordel na escola, né? O que é importante. E quando a gente fala, aí vocês podem perguntar, professora, mas o que é um bem cultural imaterial? Não é? Porque tem os bens materiais e o bem imaterial. E o cordel, como forró, né, é considerado um bem de natureza imaterial. Sabe o que é isso? São aquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, que são as celebrações, são as formas de expressões cênicas, plásticas, musicais e lúdicas, e também de lugares como mercados, não é? Como feiras, santuários, que abrigam culturas coletivas. Então, por exemplo, a igreja aqui pode se tornar um bem cultural e imaterial, né? Desde que haja todo um movimento para se tornar uma lei, entenderam? O que é um bem cultural e material? Entendeu? Entenderam, alunos? Porque o meu interesse é vocês aprenderem isso. Sim, professor. Tá bom? E nesse contexto todo, o que é o cordel? Nesse contexto, o que é o cordel? Vocês sabem dizer, então, o que seria o cordel? Vamos construir juntos um conceito? Como eu fiz hoje na 7ª série? Vocês sabem que o cordel, ela é uma manifestação cultural? O que é que vocês acham? É, pessoal? É um gênero literário, cordel? Também? Então, vamos lá. Vocês já estão me dizendo que o cordel, conceituando, é um gênero literário, não é? Ele é escrito como? Em rimas, versos. Em versos. Então, vamos ver. Gênero literário escrito em versos. De forma... E rima. Isso, de forma rimada. Originado de quê? Dos relatos orais e depois eles são impressos em quê? E folhetos. Isso. Vocês construíram o conceito de cordel, da literatura de cordel. O que é então o cordel? Vamos lá repetir para vocês saberem a partir de agora? É um gênero literário popular, escrito frequentemente em versos, em forma rimada, originado em relatos orais e depois impressos em Folhetos. Entenderam? Sim. E ela é uma manifestação cultural popular brasileira que teve origem lá em Portugal e que foi introduzida no Brasil no século XV, foi quando foi descoberto o Brasil. Brasil 1500, aí a lá diz da historiadora, 1500 significa século XV, viu? Então é também uma manifestação da cultura popular brasileira que teve origem em Portugal e foi introduzida no Brasil por eles
no século, em fins do século XV. Certo? Então ela é uma manifestação artística que combina com vários elementos: escrita, oralidade e a xilogravura, não é? Vocês sabem que todos eles têm que ter a xilogravura, não é? A gravura, a ilustração, não é? Certo? Então, é uma manifestação cultural, artística, que combina então com esses três elementos. E a poética do cordel? Vocês sabem me dizer? A poética do cordel? Como é que está aqui? Ó, eu vou ler aqui um. Sim, eu esqueci de dizer, mas eu vou dizer mais tarde. Mas eu vou dizer agora. Esse jovem aqui, ele é filho de um grande poeta popular, não é? Cantador, repentista, Chagas Ramalho. Olha só, na poética do cordel tem a quadra. A quadra, pelo próprio nome, já está dizendo o quê? Uma estrofe de 4 versos. A sextilha seria o quê? Sextilha seria o quê? Uma estrofe de 6 versos. E a septilha seria o quê? 7 versos. A oitava, uma estrofe de 8 versos. A décima, uma estrofe de 10 versos. Mas os cantadores gostam muito do quadrão, não é? E do martelo também. É quadrilha e outro é quadrão. Isso. Que os 3 primeiros versos rimam entre si, o quarto com o oitavo e o quinto, o sexto e o sétimo também entre si, não é? Eles usam muito os cantadores, não é? Mas, ok, eu só vou terminar. E o cordel tem 3 elementos fundamentais. Sem isso ele não existe, o cordel. Sabe quais são? Mensagem, tem que ter uma história, tem que ter um enredo, não é? A segunda, tem que ter a rima e tem que ter a métrica. Porque se não tiver a métrica, se torna um pé quebrado, não é? Eu vou fazer um pequeno exercício, me permitam, aí eu termino, tá bom? Eu tinha preparado muita coisa, mas... É o tempo, né? Gente, e a gente começou tarde, né? Olha só. A métrica, ela é a medida do verso de uma poesia, não é? Ela é indicada pelo número de sílabas que se apresenta, porque a métrica dá ao texto o ritmo desejado e a melodia pretendida pelo poeta. Então, quando eu digo assim, ó, bem rapidinho. Ó, que saudades eu tenho da aurora da minha vida. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Conte aí você, se não dá certo. Ó, que saudades que tenho. Isso, que é a sílaba tônica, não é? Aí o resto sobra que ela é átono, né? Fica. Então, da aurora, dau, aí uma elisão, né? Dau, uma sílaba. Ra, da, minha, vi, que é a sílaba tônica. Conta só a tônica, até a tônica da outra palavra. Né? Exatamente. Entendeu? Isso é a métrica. Agora, para encerrar, segundo pesquisa da USP, que é a Universidade de São Paulo, né? O Brasil é o maior produtor de literatura do mundo ocidental. E há cordelistas repentistas de bancada, como por exemplo, Leandro Gomes de Barros, que ele é considerado o criador da literatura do cordel. Né? Ele ficou conhecido
em famosa declaração de Carlos Drummond de Andrade, que o chamou de príncipe dos poetas. Nós temos Patativa do Assaré, nós temos José Granês, que é o meu pai, nós temos Chagas Ramalho, nós temos Ivanildo Vila Verde, nós temos Oliveira, Zé Saldanha, que... Zé Saldanha, que também é de Santana, mas morou aqui muito tempo. Quem? A Rosa Saldanha trabalha aqui nesse não sabia não. Zé Saldanha e outro que mora aqui na cidade, que nós não podemos esquecer, Tico Teixeira, não é? Que mora aqui, que vocês devem conhecer. Então foram... Cantador, né? Cantador. Então são poetas, não é? São poetas, não é? Que deram a sua vida, não é? Para enaltecer a literatura de cordel, não é? E eu queria terminar mesmo declamando um poema que eu fiz, não é? Que eu digo assim: como mulher precavida, às vezes nada me convence. Luto vivendo a vida, sou norte rio-grandense. Em ser um corá nasci, vendo a serra de Santana, onde nasce o Potengi. Que beleza soberana! No meu tempo de criança, corria no campo feliz, e na lida do roçado, era apenas uma atriz. Vez por outra eu relembro esse tempo com saudade, e então me contento pensando em amenidades. Nesse estado sofrido, quente, seco e carente, tudo se faz ausente, muito pouco é dividido. Vivo mediando o saber para o meu conterrâneo, ensinando-o a viver no mundo contemporâneo. Muito obrigada.